Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova. Eu, Samira Baron, e ao meu lado, Humberto Pazian. Boa tarde, Humberto. Eu pensei que você nem ia me dar boa tarde, você só virou. Boa tarde, Samira, boa tarde, amigos, telespectadores e ouvintes. Ok? Bom? Ok. Então, hoje nós falaremos sobre liberdade, com uma perguntinha que já está lá no Face, para você participar através do nosso post ou também através da live, né, que estamos ao vivo. A pergunta é se você é livre. Então, é uma pergunta bem abrangente de propósito, para você dizer o que você quiser sobre a liberdade. Você é livre por quê? O que te leva a essa liberdade? Então, seja livre e responda para a gente, comente. Nossa página no Facebook é facebook.com/TV Mundo Maior e também tem a participação pelo WhatsApp. Nosso número é 011 99643 3827. 99643 3827. Pronto. Olha, eu consegui já entrar aqui no Facebook, já tem pessoas dando boa tarde, Alexandre Alex, Josélia Alves, Vânia Almeida. Então, o pessoal participe, inclusive, não só o pessoal que está aqui pelo Face, mas o pessoal da rádio também, né? O pessoal da TV. Vejam, comentem aí o que vocês acham sobre liberdade. Se vocês são livres, façam seus comentários, que a gente vai bater um papo, esperamos, né, que seja um papo bem gostoso sobre esse tema. E também lembrando para você que participa, deixa o seu comentário no Facebook ou pelo WhatsApp também, fala para a gente de onde você está falando. Isso. Né? Que a gente sempre gosta de Você saber. deu o telefone do WhatsApp? Dei. Deu, desculpa, é que eu estava aqui tentando entrar no Face, eu não ouvi. Não Tá? prestou atenção em mim, né? Não, eu não ouvi. Tá bom. Tá? Tá bom. Então, Pazia, vamos começar? Diga, vamos lá. Liberdade. Liberdade, no significado da palavra, é o direito de... É o nosso direito de, segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Tá. E é a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Então, Tá. eu achei super interessante essa parte da sensação de estar livre. É só uma sensação de que você não depende de ninguém? Ou é de fato? É. Engraçado, né? Até no Interessante. significado. Interessante. E o direito, que eu acredito que ele exemplifica, que ele define, é o direito de ir e vir, né? De agir segundo o seu livre-arbítrio, o que você acha correto, de acordo com as suas crenças, os seus valores, os seus padrões, as suas vontades. Não é? Muito bem. Agora, a gente tem que definir quais são essas crenças, né? Porque a liberdade traz tanto debate, tanta guerra, vamos dizer assim também, né? Porque a liberdade de expressão, ela é tão... a gente luta tanto por ela, né? Principalmente pessoal de comunicação, porque não pode haver censura, mas também hoje fala-se muito da liberdade, falando no âmbito internacional mesmo, né? Alguns países que seguem uma certa linha, uma certa legislação, né? Leis que não dão liberdade ao seu povo, outros países que já acham, o pessoal de fora, né, já fala que já dá liberdade demais. Então, e aí isso vira uma bola de neve, porque vai sociedade, e aí cada um como indivíduo. Por isso que a gente vai discutir hoje. Tá preparado? O que você quer de mim, Samira? Você abriu tantas gente, áreas aí. Então, porque eu quis abrir para o pessoal que vai participar
poder né? falar, né? E tem Poder uma falar aí que de qualquer também forma. é a liberdade que a gente pensa, a liberdade espiritual, de sermos livres na acepção da palavra, escolhermos os nossos rumos, escolhermos os nossos caminhos, tomarmos as nossas decisões e recebermos de volta as consequências de tudo isso, né? Então, liberdade com responsabilidade na área espiritual, que a gente vai conversar também. Então, Pronto, vamos posso lá. ir embora? Já falei bastante. Para a gente começar, a gente escuta muito quando vai atrás de liberdade, vai se aprofundando, principalmente com relação ao apego. Apego. Isso, porque o apego aprisiona. Então, e aí há várias formas de apego, né? Acredito que a gente já tenha falado em algum programa sobre o apego específico, mas no âmbito de relacionamento, tem frases feitas, né? Quem ama não prende, né? Deixa livre, porque isso é o amor é a liberdade, e etc. Que aí já envolve outros sentimentos também. Olha, eu acho que a gente tem que pensar bem, inclusive nas frases feitas. Porque as frases feitas são padrões. São repetecos. Né? Alguém cria em algum momento e as pessoas repetem. Só que quando a gente repete muito uma frase, a gente acaba engolindo essa frase, usando um termo simbólico. Ela passa a fazer parte dos nossos conceitos, das nossas leis, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa diz, e como você disse, né, quem ama não prende, liberta, muitas vezes ela cria esse jargão, mas ela não aceita isso, sabe, fica um conflito. E eu tenho, assim, uns questionamentos a esse respeito. Eu acho que o amor, ele une, né? O amor, ele une. E a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Eu vejo casais, por exemplo, que ambos são livres. E essa liberdade, muitas vezes, é mal conduzida. Ela separa. Eu tenho casais que muitas vezes são muito presos. Um prende o outro. E essa prisão não une, separa. Ok? Então, por isso que eu não gosto de jargões, não gosto de frases feitas. Eu acho que a gente tem que analisar-se, né? Pensar caso a caso. Mas liberdade é algo muito sutil. Você abriu aí, você viu, você falou de liberdade, um monte de coisas. Povos livres. O que é um povo livre? O pessoal fala muito de ditadura, que no Brasil teve ditadura. Na verdade, são sempre opostos, se degladiando, opostos se matando, tentando usar o poder. Mas eu acho que a gente não pode dizer liberdade em cima de política. Eu acho que liberdade é um estado mental mesmo. Eu vou exemplificar aqui Mahatma Gandhi. A Índia vivia sob a opressão da Inglaterra, né, do Reino Unido, e eram cativos, era um povo colonizado, né? Colonizado não, um povo reprimido pela Inglaterra. E ele em nenhum momento se deixou, ele se sentia livre. Ele apanhou, ele foi preso, sem fazer nada de errado, apenas expressava a sua opinião. Ele teve uma vez que ele foi na África do Sul fazer um trabalho, estudar, não lembro o que ele fez lá. Pô, ele foi maltratado mesmo, porque tinha muitos preconceitos, não deixavam andar na mesma calçada e tudo mais. Ele lutou pelos seus direitos. Bom, sofreu. Eu acho que todo mundo que deseja ser livre sofre um pouco. Mas essa liberdade que eu estou dizendo, liberdade de ser você mesmo. E ele voltou para a Índia e fez o que fez. Ele libertou a Índia sem dar um tiro. Ele. Então, ele era uma mente livre. E ele, ao mesmo tempo, tentava se salvar, vamos dizer assim, se libertar dos apegos. Então, ele percebeu que na parte da alimentação ele tinha muitos apegos. Era o sal. Por que o sal? Ele foi tirando. Todo mundo falando que tem o sal a ver com tudo isso. Tem todo um simbolismo. Do jejum. Ele tem uma coisa que me marcou muito, né, estudando a biografia dele, de que ele, de segunda-feira, ele ficava o dia inteiro sem falar. Já comentei isso aqui uma vez. Ele ficava sem falar. Por quê? Primeiro, para valorizar a palavra. E segundo, para fazer uma reflexão. E é muito difícil você fazer o que você quer. Tudo que ele tentava mudar, as pessoas não entendiam e tentavam pressioná-lo.
E ele recebeu chefes de estados, né, pessoas importantes de outros países, do país dele também, e na segunda-feira, e ele não falava, ele escrevia um bilhetinho. Eu acho que quando eu comentei, eu brinquei que eu fui fazer a mesma coisa, eu fiquei uns 15 minutos, não consegui, eu falo demais. Mas isso quando eu não estou meditando, que eu tenho que ficar quietinho, né? Mas no convívio com as pessoas é difícil. Isso eu acho que é liberdade, você faz o que realmente você quer. Nós não temos essa liberdade, Samira. Não. Porque a gente pensa nas consequências. É difícil. É difícil, eu não estou falando que a gente tem que fazer. Primeiro pela convivência, porque você, não que você não deva pensar, né, no que você faz, mas a gente age muito pelo outro e não por nós, né? Então, como ser livre dentro dessa sociedade que te manipula e quer que você seja, né? Te escraviza nos costumes, no vestuário, na alimentação, no que você tem que ler. Manipulam. Olha, este livro aqui já sai como um best-seller e ninguém leu ainda, né? É toda uma mídia. A própria conceito de família, isso está mudando, graças a Deus. Você falou da família, a mulher, né? A mulher, antigamente, nos casais, ela não tinha liberdade nenhuma. Ela não podia pensar em ter desejo, em ter gostos, não. Ela era um escravo do homem. E a sociedade machista, ela fazia que fosse dessa forma. A mulher não podia votar, gente. A mulher não podia votar. Tem uma base como era. Então, as coisas são assim, elas caminham, depois há um extremo, aí eu acho que o movimento foi um pouco além, agora está voltando, e as coisas se harmonizam. Então, com dor e sofrimento de muitas mulheres, o que eu disse, para você ser livre, tem que experimentar um pouco de sofrimento, infelizmente, as coisas estão, assim, entrando no eixo. Eu acho que essa liberdade, volto a frisar, é a liberdade de ser você mesmo, de ser você mesma. Então, isso é um caminhar. O que a sociedade, assim, o que as indústrias, o que o mundo capitalista faz com a gente é nos aprisionar cada vez mais. Eu não sou contrário ao capitalismo. Eu sou contrário à massificação. A gente ficar engolindo coisas e repetindo, sabe? Ouve e repete, ouve e repete. Para, pensa. Então, eu coloco uma bebida que tem álcool, que faz um mal danado para a saúde e põe aquilo lá, propaganda. Aí a sociedade pressiona, tá bom. Aí onde eles põem? Nas novelas. Você vê uma pessoa que tem um cargo legal, chega em casa, põe um copo de uísque, toma. Poxa, é álcool, tem criança assistindo, sabe? Tem pessoas que são alcoólatras, que estão tentando parar de beber. Aí chega alguém que faz um discurso. Às vezes pessoas, sei lá, que bebem e querem se manter bebendo, então vem com um discurso contrário. Assim como outros casos de desassociação de famílias, a gente vê isso nas novelas. Eu não sou contra a novela também, e não estou nervoso, só estou um pouco veemente no que eu estou falando. E você vê, larga daquela, fica com a outra, larga da outra, fica... Tudo isso é essa indústria que eu não sei para quê que faz isso, sabe? E fica enfiando isso na cabeça da gente. Então não é essa liberdade que eu acho que é importante. É a liberdade do reto pensar, do reto agir, do reto viver. A liberdade de ser você mesmo, você mesma, dentro dos padrões reais da sua moral, dentro da religião, dentro dos preceitos, por exemplo, que o Espiritismo traz para a gente, e de outras boas religiões também. Tá? E agora, o que a gente faz? O que a gente faz? Eu vou ler aqui no Face. Ó, pessoal do rádio, eu estou vendo aqui no Face as pessoas que colocam, olha, Cláudio Palermo, grande amigo, ele está aqui fazendo um elogio. Cláudio, aquele vozeirão bonito, né? Que rádio boa nova. Quem mais? A Dani. E olha, sumiu aqui. Cláudio, falei de você, sumiu aqui do meu Face. Precisa ir no Centro Espírita fazer um descarrego, viu? Deve estar conectando ainda. Não está carregando? Não está. Pronto, daqui a pouco eu olhei de novo, tá? Segue aí então, você. Vamos indo. Como dissemos, a liberdade abrange muita coisa, né? E no âmbito educacional, dentro e fora das escolas, eu digo, até mesmo principalmente para essas crianças, ora parece que nós já temos que nos reeducarmos, porque essa geração que vem vindo, ela vem com outra cabeça, né? Essas crianças. Entendo. Então, e também com relação à liberdade.
porque são crianças que não se contentam com apenas o sim e o não, não é? Eles querem saber o porquê e eles têm uma maior liberdade, sim, porque em vários momentos a gente se pega falando, se fosse eu, se fosse minha mãe, eu já tinha feito isso, isso e isso, eu já tinha respondido assim, assim, assim. E hoje a gente não responde por quê? Né? A gente não toma essa atitude por quê? Não só por respeito à criança, mas pela liberdade, porque ela não está errada, né, em questionar. A gente está acostumado aos questionamentos, que na época não era... A educação era outra, né? Não era possível você questionar nada, né? Então, o que eu quero dizer é isso, que as crianças já vêm mudando. E aí, para a gente acompanhar essa evolução, a gente precisa se questionar também, não é? Questionar os nossos valores, questionar as nossas crenças. Liberdade, quando eu digo de você ser você mesmo, você mesma, eu não digo que você pode fazer o que quiser, há um limite, como você leu no início aí, desde que não prejudique a outrem, desde que não faça mal a alguém, né? Eu acho que a criança, ela não tem essa noção ainda, se ela vai prejudicar outra pessoa, se ela vai prejudicar a si mesma, ela quer porque quer. Então, eu acho que os pais, os tutores, né, eles têm a função, se não a obrigação, de orientá-las, de mostrar o caminho. Não é a sua vontade, é mostrar o caminho correto. O que está mudando, a meu ver, Samira, é que antes era a vontade do pai e da mãe, ponto final. Não porque não. Hoje a criança não aceita. Não. Né? Ela quer saber o motivo. E algumas vezes até o motivo dela é certo. É engraçado isso. Fala, não pode. A criança te questiona e você vê que ela tem razão. Aí é legal nessa hora, falar, olha, você tem razão. Né? O papai errou, o tio errou, o vovô errou, bacana. Porque na próxima vez que você disser, não, é isso mesmo, ele vai te entender, ele vai te aceitar. Então isso começa a ser um princípio maior de liberdade de expressão desde a infância. Não é opressão, não é o que você tem que obedecer e acabou. E até o ensino está mudando, porque reclamam muito, mas antigamente o professor dava palmada na criança, né? Tinha palmatória, tinha um puxão de orelha. Hoje é um absurdo a gente pensar isso. Eu sei que em alguns casos as crianças perderam um pouco o respeito pelos mestres, mas é como eu disse, vai ficar um bom termo. Foi demais, daqui a pouco volta. Posso terminar aqui? Pode. Olha, sumiu uma parte aqui, gente, depois eu vou procurar aqui do Facebook, mas a Poliana também mandou aqui. Olá, pessoal, querido, às vezes as pessoas confundem um pouco a liberdade que é dada a eles, perdem a medida e acabam se intrometendo demais, perdendo o respeito. Verdade, foi o que a gente falou aqui, não são só as crianças, os adultos também. Alexandre Alex Alves, liberdade é o direito de transformar-se, bacana. Divina Melo Munhoz, ela botou, é verdade. Não sei o que é verdade, viu? Mas eu li aqui. É o que a gente falou e não deu tempo de ver. A Dani, Regina Ragon, tá todo mundo assistindo aqui, ó. Que legal. Olha aqui um elogio. Célia de Oliveira Maciel, Humberto e Samira, que bom ouvir e ver vocês. Que linda, muito obrigado. Obrigada, Célia. Eu dei um destaque, não é porque você está elogiando, viu? Segue aí, Samira. Vamos lá, gente. Nós já estamos terminando esse primeiro bloco, então eu venho te dar um recadinho, Paziano. Diga. É coisa nova, é festa. É festa? Presta atenção no que eu vou falar. Tá. É uma balada sertaneja beneficente. Nossa. Isso, ela vai acontecer no dia 11 de junho, no próximo domingo, às 18 horas, no Salão Nobre do Corinthians, que fica na Rua São Jorge, número 777, no Tatuapé, em São Paulo. Então, a dupla será o Ricardo Eduardo, e terão outros convidados. É um projeto beneficente da Associação Beneficente Algodão Doce e da Fraternidade Espírita União. Então, para você que quer saber mais, e eu já estava esquecendo, quem vai apresentar é o querido William Sanches. Isso. Então, para você que quer participar, conhecê-lo, né? Conhecer também a dupla e brincar um pouco, se divertir um pouco, entre em contato no telefone 99115 5534 ou
3473-2544. E veja como você faz para adquirir os ingressos, ir até o local, que aí o pessoal te dá todas as informações, tá bom? E participe desse evento beneficente. Crianças até 12 anos é grátis. É grátis? Os cantores são encarnados ou desencarnados do pagode? Encarnados. Encarnados, não tá é bom. pagode, é sertanejo. Sertanejo, tá legal. Sertanejo. Tá legal? Então, dá esse tempinho para você participar conosco através do Facebook, através do nosso WhatsApp. Participe, pense um pouquinho sobre essa liberdade, né, que a gente quer tanto ter, adquirir, ou acha que tem e não sabe. Conversa com a gente que a gente vai te ajudando também, certo? A gente volta já, daqui a pouquinho. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior, falando hoje sobre liberdade. Você é livre? Não fala pra gente. Se é, por quê? O que você faz? Como você pensa? E que te torna livre, né? Quais são as características dessa liberdade? E, enquanto isso... O que você quer? O que você falou? O que eu falei? Você o quê? fez assim? Não, é que eu falei, eu sou livre, posso manifestar minha opinião? Você fala, posso, mas não me deixam.
Entendeu? Esse é um tipo de liberdade. É a mesma uma coisa. liberdade censurada, limitada, que é o que acontece. Sim. Sou livre para falar o que eu quiser. Isso não é em relação aqui à TV, estou dando só um exemplo. Sou livre para falar o que eu quero para minha esposa, né? Desde que não cause problemas. Assim, essa limitação muitas vezes é baseada no na nossa sensibilidade, vamos dizer assim, né? Devo, não devo. Isso é liberdade, liberdade de fazer, de não fazer, de falar, de não falar, desde que a gente aceite. Porque cada um tem que ser responsável, né? Exatamente. Pelo que faz, pelo que Sim, age. senhora. Sim, senhora. Então, vamos lá. Fala pra gente um pouquinho, Pazinha, sobre o Instituto, enquanto eu vejo os recadinhos aqui. Isso, que a minha liberdade... quem está na TV está me vendo. Pessoal da rádio, eu estava com o meu celular e tiraram a minha liberdade de olhar para o celular aqui no Face e tomaram o meu celular, viu? Mentira. Bom, IDHP é um instituto onde nós trabalhamos, eu, a Samira, a Dani também, que está lá dando apoio. Somos terapeutas, eu sou psicoterapeuta, acupunturista. Então, todo mundo sabe o valor da acupuntura, né? Para que serve, um monte de coisa. Inclusive, nessa época está todo mundo estressado, todo mundo tanto preocupado, a acupuntura ajuda bastante. Ficamos aqui em São Paulo, na Vila Bela, perto de Vila Prudente, perto da Moca, perto de Ipiranga, divisa com São Caetano, um lugar bem tranquilo e de fácil acesso. E legal também a psicoterapia pela internet que eu faço, pode ser pelo Skype, pode ser pelo WhatsApp. Então são 20, 25 minutinhos cada sessão, é bem bacana para tirar um pouquinho esse peso, às vezes para ajudá-lo a lidar com as suas dificuldades, com os seus problemas, né? Para a gente conversar, é bem bacana. Psicoterapia, gente, não é para quem está na cama, não, está zoado, não é isso não. É para todo mundo que quer melhorar um pouquinho o seu jeito de viver, ter um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de discernimento nas suas ações. E para findar aqui, Samira, nós vamos esse mês aqui ter mais um grupo, nós tivemos um grupo, terminou agora no mês passado, chamado Terapia da Alma, que é onde nós reunimos as pessoas que queiram dar um up assim na sua vida, lidar com seus conflitos, lidar com as suas insatisfações e ter uma melhora mesmo, sensível, viver com mais prazer, com mais alegria, com mais prazer nos relacionamentos, na família. No nosso site tem as informações do curso. O site é www.pazian.com.br. O curso chama Terapia da Alma, são 4 finais de semana, cada 15 dias, né? De sábado à tarde. 4 sábados a cada 15 dias, o nosso encontro. Maiores informações no site ou liga para o Instituto, 11 2591 9876. Fala com a Samira ou fala com a Dani que dará as informações para vocês, ok? Pronto? Falei muito? Não. Tá bom. Tem liberdade para falar aqui? Tenho. Muito bem, muito obrigado. Quer falar mais um pouquinho? Não, cansei já cansei, esgotei. Então vamos lá. Para vocês participarem conosco com o nosso programa, acesse nossa página no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior e vá até o post ou no live que está rolando, né? No ao vivo, deixe seu comentário ou também pelo nosso WhatsApp. O número é 011 99643 3827. E eu vou falar algumas participações para a gente conseguir já que comentar você tirou sobre meu celular, eles também. vai, fala. A Lourdes Mar de Natal, ela menciona, nós falávamos sobre as frases feitas, né? No comecinho do programa. Ela fala sobre uma frase do nosso querido comunicador também, Sebastião Camargo, que ele diz: só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. Muito bom, bacana, Sebastião. Era o que a gente falava, né? Isso. Você pode agir, mas com responsabilidade. Porque você é sempre responsável por fazer ou não fazer, por agir ou não agir. E as consequências, evidentemente, que vão definir ser feliz ou não. Perfeito. Como é que é o nome dessa moça? Lourdimar. Então, dona Lourdimar, obrigado pela participação. Um abraço e um abraço para o Sebastião também. Gente boa. Também. Gente boa. Sim. E a Renata de São Paulo comenta que liberdade é fazer o que gostamos e agirmos com consciência e responsabilidade em todos os setores da nossa vida. Exato. Liberdade e agirmos com
corretamente. Ela ainda com responsabilidade. Cai no mesmo assunto, né? Sim. Que aí, uma horinha que der, Sim. queria falar sobre a parte espiritual para a gente dar uma enquadrada nisso. Deixa eu só falar mais um Vai. comentáriozinho. Depois eu mando beijo para todo mundo, tá? Só as participações para a gente não perder. Nossa querida Sheila, boa tarde, Sheila. Ela diz, percebemos o quanto se cria um padrão que todos devemos seguir dentro deste mundo capitalista. Precisamos ser muito firmes para mantermos nossos princípios e seguirmos a Jesus. Sempre. Por quê? Ele foi uma pessoa livre. Sim. Não foi? Foi. Completamente. Completamente. Livre de tudo que a gente possa imaginar. Dentro do seu objetivo, do seu padrão, do seu valor, da sua crença, não é? Não arredava pé em momento algum. Algumas pessoas podem dizer assim, poxa, mas também querer ser igual a Jesus. Mas bem próximo a nós, outras pessoas já deram esse exemplo também de desapego, de liberdade. Eu citei Gandhi, né, agora há pouco, no início do programa, mas tem outros nomes, outras pessoas que se desapegaram de tudo para seguir a vida mesmo, seguir a vida espiritual, que é onde eu acho que existe a verdadeira liberdade. E falando em vida espiritual, sim, senhora. Vamos falar um pouquinho sobre essa liberdade, né? A liberdade espiritual ou falando um pouquinho também sobre a liberdade religiosa. Né? É verdade. Eu acredito que aqui no Brasil a gente não tenha problemas com isso, grandes problemas com isso. Não é? Porque problemas a gente tem em todos os lados, mas grandes problemas de proibição e tudo que a gente vê aí fora, a gente não tem, né? Ou segue essa, ou você está fora, ou vou te matar, isso não existe. Mas há probleminhas também, né? De padrões em todas as religiões, né? Que a pessoa precisa se libertar. Eu acho que toda religião, e até um pouco, assim, como é que eu vou dizer, cabível, né, de discussão esse assunto, acho que todas as religiões, elas tosam um pouco a liberdade, sabe? Eu sei que, mas não estou dizendo o contrário, não. Todas as religiões são colocadas como, esta é a única, esta é a melhor, todas. Aí vão dizer assim, sim, mas, poxa, mas é a melhor, é a verdadeira, tá bom. Mas a gente tem que respeitar quem pensa diferente. E quem pensa diferente acha que a dele é a melhor, acha que a dele é a única. Então, acredito que caminha para isso. Porque esse conceito não é da religião em si, mas é das pessoas que interpretam essa religião. E, infelizmente, muitas vezes, pessoas que criam opiniões, né? Pessoas que criam movimentos dentro da religião. Todas as religiões, ou seja, todo aquele segmento que leva a pessoa a Deus, que leva a pessoa para um sentimento mais sublime, ela está gerando liberdade. Então, poxa, se a pessoa não está legal na minha religião, mas ela está indo bem na outra, eu não concordo com os postulados dessa outra religião, mas e daí? Se esse ser humano está indo bem, vai em frente. Para que eu vou tolher essa liberdade? Não é? Então, eu acredito que os espíritos superiores, eles nos dão essa liberdade, tanto que a gente reencarna, as pessoas se esquecem disso, né? A gente se reencarna muitas vezes. Será que nós não reencarnamos em outras religiões, que hoje a gente critica, mas hoje você está evoluído? Será? Sabe? Será? Não sei. É que nem raça, né? Existe muito preconceito sobre aquela religião, sobre esse ou aquele país, sobre essa cor ou aquela. Quem não vai nos diz que a gente não pode reencarnar depois naquela cor, naquela raça, naquele país, naquela religião? Não, e outra, sem falar na liberdade que a gente tem, falando sobre a reencarnação, de poder escolher, né? Se eu quero ou não quero, tá certo? Que a gente sabe... Se desenvida, né? Isso. Escolher e a escolha também de como vamos reencarnar. Também é uma participação quase total. Algumas coisas não dá, né? O espírito tem que ter muita lucidez para poder definir. Mas existe essa liberdade, né? De poder ou não. Tanto que tem espíritos que não estão reencarnando até agora, estão lá parados. Sim, e é claro que
principalmente no plano espiritual, a gente também precisa de ajuda, né? Nós somos encaminhados, somos orientados e por isso é uma orientação, não é uma coisa imposta. Exatamente. Porque eles respeitam absurdamente a nossa vontade, né? A nossa liberdade. Tanto no plano quanto aqui também, não é? A gente faz o que a gente quer. E se isso condiz com o que deve ser feito, entre aspas, né? O plano nos ajudando, eles só ficam aguardando. No caso, essa liberdade, vamos dizer assim, tanto no plano como aqui, ela é vigiada. Uhum. Porque vamos voltar àquele início, desde que não afete outras pessoas. Então há um limite para isso. Senão as pessoas podem dizer assim, então quer dizer que a pessoa fica no astral fazendo um mal danado, né? Essas legiões, esses livros todos que comentam essas falanges de espíritos, né? Que prejudicam ou tentam prejudicar. Não, sempre tem um momento, é que a forma de mudá-los não é com ferro, fogo, não. É pelo amor, né? Pelo trabalho espiritual, bem consciencioso e tudo. Então é uma liberdade vigiada. Aqui na Terra também. Nós temos liberdade? Temos. Mas se a gente passar do nosso limite e começar a prejudicar outras pessoas, essa liberdade tem que ser reduzida, algo tem que ser feito. E eu disse agora há pouco, eu falei, tem espíritos que até agora não reencarnaram, veja bem, eu coloquei mal. Estão há muito tempo no astral e até agora não querem reencarnar. Mas reencarnar, todos reencarnam e todos vão em frente. Uma hora ou outra, né? Lógico. É isso aí. Precisa, né? Precisa, não tem evolução. E com relação à parte religiosa ainda, eu acredito que também há muitas pessoas que respeitam e gostam da religião que segue. Mas isso não quer dizer que ela concorda com tudo. Então, ela fica um pouco, não sei, não fica à vontade, porque ela quer questionar certos pontos, mas ela não tem essa liberdade de questionamento. Sim. Mas ela gostaria de questionar para ser esclarecida. Seriam os dogmas existentes em muitas religiões. Para ser esclarecida, e não para ir contra, não para bater de frente, né? Então, há essa necessidade ainda de evolução. No caso, Samira, às vezes a pessoa questiona, ela tem receio de questionar pela postura dos representantes, né, que não permitem essas questões, esses questionamentos. Existem os dogmas, que são aquelas verdades dadas como celestiais, é assim e acabou. As pessoas buscam esclarecimento e não têm, né? Então fica nisso. E há religiões, por exemplo, eu vou citar o Espiritismo, que existe muita informação, né? E às vezes as pessoas buscam essa informação e as pessoas, na hora de passar, por não saberem, ou passam algo seu, ou simplesmente dão uma resposta que não condiz muito com o que seria um bom senso ou um consenso. Então, o que eu acho interessante, gosto muito no Espiritismo, é que a doutrina espírita é acessível a todas as pessoas. Então, você tem nos livros básicos, Allan Kardec, todo o postulado espírita. É que as pessoas não vão estudar, a maioria não estuda, prefere perguntar. Então, quando perguntar, ela vai ouvir a opinião de alguém. O que a gente passa aqui, por exemplo, o que nós passamos, o que eu passo, é a minha interpretação, é a minha vivência do Espiritismo, né? Mas se você quiser saber a fundo, vá lá, vai estudar os livros básicos, tem a sua própria interpretação. Se bater com o que eu estou falando, maravilha, né, com o que a gente está conversando aqui, ótimo. Se não, tem a sua interpretação, questione, confronte, né? Que é assim que a gente esclarece. Isso que eu acho interessante. E o que a Samira colocou, eu também concordo. Existem outras organizações, outras religiões que não permitem esse confronto. Geralmente dizem assim, não, isso é para pessoas que já estão há mais tempo, para um grau mais elevado, né? E isso não tem espiritismo não, viu? Ou é assim, né? Exatamente. Porque isso é assim. Pode questionar. Porque estava escrito. Pode questionar que eu vou falar, não, cai a linha, não quero saber. E há uma participação da Cícera também interessante. Ela diz, em relação ao tema, não temos total liberdade, porque existem regras e normas a obedecer.
Não temos liberdade nem de falar nossas opiniões, porque já somos criticados. Enfim, estamos caminhando para adquirir essa liberdade a partir do momento que houver respeito ao próximo. Abraço, Cícera de São Miguel Paulista. Ô Cícera, liberdade para dizer, você tem. O fato de ser criticada é a dor que nós comentamos agora há pouco. Se você quiser seguir a tua liberdade, fale o que você achar, sem ofender ou sem prejudicar alguém, né? Mas a crítica existirá sempre, mesmo quando você está fazendo bem, mesmo quando você está procurando dizer as coisas claras, dizer a verdade, você é criticado. E os motivos que levam a essa crítica são os mais diversos possíveis. Desde uma crítica justa, a pessoa pensa de outra forma, como aquelas movidas pela vaidade, pela inveja, né? Pela, sei lá, pelo que você quiser. Mas continua, fala o que você tem que falar e deixa as críticas virem, trabalhe em cima delas. Se a crítica tiver razão, você muda. Se não tiver razão, mantenha-se firme. É isso aí. Como é que nós estamos de tempo aí? Estamos acabando de novo. Acabando? 3 minutinhos. Eu ia cantar aquela música, Liberdade, Liberdade. Quer mandar um beijo? Manda beijo. Beijo para todo mundo aqui. Olha aqui, Rude Volcano, Ivan Massoni, Érica Silva, já falei, né? Sheila, já falamos. Um beijo para Sheila. Já que o resto já foi. Já falei beijo para todo mundo. E... Só o começo que eu perdi aqui no meu celular, que eu estava falando aqui, que perdi, sumiu tudo, não sei o que eu fiz aqui. Eu acho que foi um dedinho. Acho que bati assim um dedinho e sumiu tudo. Um abraço ao seu Nelson também, que participou conosco, a todos que participaram. E antes da gente ir embora, eu deixo um recadinho para o pessoal a respeito da nossa campanha, que sempre continua com responsabilidade, campanha Espiritismo SOS. Então, para você que ainda não conhece, procure saber, acesse nosso site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS e veja como participar, como ajudar essa campanha com relação a toda a Fundação André Luiz. E também através do telefone 0800 12 18 38. Então, é sempre bom e bem-vinda. É isso aí. Certo? Muito bem. Beijo para mais alguém? Não. Falar que o programa Oficina da Mente é feito para vocês. Vocês podem participar sempre. Aliás, eu gosto muito quando participam, porque a gente se sente mais vivo, né? E vocês têm liberdade para dizer o que vocês querem, o que vocês pensam, desde que elogie o programa, tá? Vocês têm liberdade para isso. E de verdade, a gente sempre fala, a gente sempre esclarece, né? Sendo ou não o contrário que a gente está falando, a gente sempre vai esclarecer. Isso, vamos conversar. Pronto, certo? Chegamos? Chegamos. Então, obrigada pela companhia e participação de todos, pelo rádio, né, que a gente não se vê, mas pela televisão você também não vê ninguém, Samira. Pela TV, eu falo pelo Facebook. Pelo Facebook a gente vê a fotinha de todo mundo. Você só vê você aqui falando. Tá bom. Tá. Então, obrigada pela participação de todos. E segunda-feira estamos de volta aqui e contamos com você. Até lá. Até, um beijo.